Bom, pessoal, como ontem a gente teve uma reunião prévia, né, na Federação da Alimentação de São Paulo aqui, e a gente fez uma combinação, deputada, de a gente não repetir alguns assuntos que alguns companheiros trouxeram para a plenária aqui. Mas como o tema é muito importante, tem alguns assuntos que ele tem que ser repetido, tá? Porque o nosso foco aqui não é nós sindicalistas falar para sindicalistas. O nosso foco aqui é a gente atingir, hoje começando, deputada Bebel, hoje começando a audiência pública do Estado de São Paulo, mas a gente vai estar fazendo audiência pública do Estado do Rio Grande do Sul e no Estado de Santa Catarina também a gente vai estar fazendo, porque o tema ele é muito relevante. Tá? Então, agradecer a oportunidade que a senhora nos dá aqui de falar para a comunidade de São Paulo do que representa a JBS, né, para o Brasil e para o mundo. Né? Então, a gente daqui não está discutindo o crescimento da empresa. A gente, quanto mais a JBS crescer para nós e quanto mais ela gerar emprego para nós, melhor. O que a gente quer discutir é o sistema de como ela trata os trabalhadores. Né? E a gente quer mostrar para a sociedade brasileira que aquela embalagem bonitinha, com a coxa de frango, com frango a passarinha, né? Os cortes bonitos de frango, por trás daquilo ali, tem uma mão de obra que hoje ela passa pelo escravagismo moderno que a gente encontra no Brasil, que a JBS fez. Há não muito tempo atrás, acho que há 1 mês e meio, 2 meses atrás, o Ministério Público do Trabalho pegou mão de obra escrava de trabalhadores da JBS do Rio Grande do Sul, que a gente chama lá de catadores de frango, né, que é o pessoal que vai para os aviários, recolher o frango e colocar nas caixas para ir para os frigoríficos. Mão de obra escrava. Os trabalhadores da JBS só comiam frango que tinha algum problema de saúde ou algum defeito no seu crescimento. Isso que a gente tem que ressaltar aqui. O que a gente quer, a partir daqui, deputada Bebel, é que a gente consiga tocar o coração dos nossos governantes, né, porque a gente precisa, mais do que qualquer coisa, humanizar a família Batista no tratamento dos seus trabalhadores. E eu fico muito chateado, como sindicalista que sou, presidente de uma federação do Rio Grande do Sul, e hoje aqui está representando a União Internacional dos Trabalhadores na América Latina. E eu fico muito chateado quando eu vejo o nosso governo federal, que eu digo nosso porque eu votei nele, porque eu acredito no nosso projeto de governo para a sociedade brasileira. E eu fico muito chateado quando eu vejo o governo desembarcar na China e no Japão, de mão dada com o seu Joésio Batista, e as centrais sindicais, que hoje não estão aqui, que deveriam estar, eu fico chateado que eles dêem mão dada com a JBS, e eles passar 10, 12 horas dentro de um avião, e eles não dialogar sobre as condições de trabalho que os trabalhadores vivem no frigorífico. Isso é muito ruim para nós como sociedade. Então, aqui a minha fala, eu quero que ela se estenda para a comunidade de São Paulo, que a gente vai levar para os outros estados, para que o povo entenda que aquele produto bonito, bacana, gostoso, tem uma pessoa, tem seres humanos por trás daquilo ali, fazendo, e como disse o companheiro Célio aqui, a quantidade de movimentos que eles querem, e nós temos, deputada Bebel, há muito tempo atrás foi feita uma pesquisa através da Federação Nosso do Rio Grande do Sul e mais a Fundacentro, e mais algumas universidades federal de Pelotas, que foi dado e foi levantado um dado que um trabalhador, uma mulher ou um trabalhador de um frigorífico, ele tem uma vida útil de 16 anos. Uma vida útil de 6 anos, pela quantidade de movimentos e a exposição que eles têm ao risco. Então, a gente chama aqui, que a gente quer chamar a atenção para isso da sociedade, do que representa a marca Seara Friboi nesse momento. Né? Então, hoje aqui o foco é a JBS. E por que a JBS? Porque a JBS, até então momento, deputada, ela ficou aí com algum sindicato, ao qual eu represento também aqui o Sindicato de Alimentação de Caxias, que eu acho que é o que tem mais unidade da JBS hoje, no seu plantel, que hoje não está aqui por causa que teve a sua posse ontem, para colocar que a nossa demanda aqui, deputada, ela a nossa luta lá do chão de fábrica, com relação à condições de saúde, ela é relevante e ela é diária e cotidiana. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui da sociedade, que essa empresa chamada JBS, que detém as marcas Friboi e Seara, ela não tem diálogo para com nós. Ela não tem diálogo para com nós, porque chega na database, como disse os companheiros aqui, ela antecipa o NPC e não discute mais com o sindicato. E NPC, para nós, é uma coisa que a gente não discute, porque é a perca dos últimos 12 meses de salário dos trabalhadores. Né? A gente quer discutir com ela e sentar e discutir condições de trabalho, melhorias no ambiente de trabalho, um trabalho mais
que seja menos nocivo aos trabalhadores, é isso que a gente quer discutir. Então, a gente quer chamar a atenção aqui, né, da LESP de São Paulo e da comunidade de São Paulo hoje, para que a gente consiga tocar o coração da família Batista, né, que venha discutir com nós os anseios da classe trabalhadora. Mas também eu vi aqui, né, o companheiro que saiu ali, que o Josimar também falou ali, né, que ele fez uma fala de nós, do movimento sindical se reinventar. Isso a gente falou hoje, a gente vem falando todos os dias. E aí, quando eu vejo a companheira Fernanda, do Ministério do Trabalho, e a companheira Cornélia, do Ministério do Trabalho, falar a questão que a Fernanda falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, que ela disse que ela não viu as nossas conquistas do movimento sindical, que como muitos trabalhadores não viram isso. E talvez por isso, gente, tem uma reflexão que a gente tem que fazer, nós como sindicalista, de ter o diálogo com o trabalhador e mostrar o que significa o movimento sindical para a classe trabalhadora. Isso. Porque empresas como JBS, BRF, Aurora e outras mais aí, elas não dão nada de graça para o trabalhador, elas dão algum benefício porque tem um sindicato, uma direção por trás, que negocia isso para levar para os trabalhadores. Empresa nenhuma dá. E deputada, não forte da pandemia, dos 2 anos que nós tivemos de pandemia, da quantidade de brasileiros que morreram aqui no Brasil, mais de 700 mil pessoas, né, pelo descaso de governo, um dos setores que não pôde parar, nós não tivemos a oportunidade de parar e deixar os trabalhadores em casa. Nós tivemos que readequar o sistema de transporte, tivemos que readequar o sistema de produção, porque os trabalhadores no frigorífico, para que a senhora entenda que a senhora não é do ramo, os trabalhadores trabalham de cotovelo a cotovelo. Por isso de muito acidente. Nós tivemos que readequar e discutir com o Ministério Público do Trabalho, e foi uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul, de nós fazer espaçamentos de acrílico para os trabalhadores não se encostarem. Porque nós não tivemos o direito de parar, porque nós tínhamos que produzir comida para o mundo. E as empresas não dão essa intenção para os trabalhadores. É isso que tem que ficar claro aqui para nós. É chamar a atenção da sociedade e fazer essa empresa vir para cá. Máscara, eles não queriam dar máscara, deputada. Nós tivemos que brigar com o Ministério Público para poder dar máscara. A JBS foi a única empresa, como já foi dito aqui, que não assinou nenhum TAC com o Ministério Público do Trabalho. Ela ficou, a unidade de Passo Fundo, ela ficou mais de 40 dias parada porque ela não queria assinar um TAC. Eles não respeitam a lei. E aí vem uma cobrança, a senhora como deputada estadual, a senhora tem os seus contatos de deputado federal, nós temos que cobrar do nosso governo. Eu não estou dizendo que o governo tem que levar as empresas nas viagens, nas caravanas para ir para fazer a venda do nosso produto. Mas tem que ter um retorno social dessas empresas para os trabalhadores. Senão, não tem como a gente pensar nesse sistema de ser um Brasil produtivo, produzir alimento, mas se os nossos trabalhadores estão sendo largados numa vala comum, quando não tem mais condição de gerar produção, são largados no INSS, é um custo que nós, como sociedade, temos que pagar, que é um custo que o governo não faz essa empresa pagar. Então, isso a gente tem que rever aqui, né, e ressaltar de novo, agradecer a oportunidade de só nós dar isso aqui. E agora eu vou chamar outra reflexão para nós, dirigentes sindical. Nós temos que pegar essa pesquisa do Diese e fazer um boletim, largar nas nossas bases. Porque muitos sindicatos, como eu falei ontem, vai para as suas assembleias com seus trabalhadores e canta de galo quando diz que o PLR é 500 pila. O acordo que se tem com o sindicato, que o mínimo de PLR é 500 pila. Mas se a empresa tiver lucro, tem que ser maior. E eu já venho ouvindo dizendo que há mais de 5 anos JBS rouba dos trabalhadores porque ela paga o mínimo. E foi dado pelo Diese que ela lucra muito. Ela lucra 150 mil por trabalhadores. 158 mil por trabalhadores por ano. Enquanto que o salário dela não dá nem 16 mil por ano para cada trabalhador. Então está na hora de nós, como movimento sindical, também acordar e dizer que está errado esse PLR que ela paga o mínimo, que é o mínimo do acordo. Nós temos que ter claro para nós, eu venho dizendo. E eu sei, deputada, que às vezes o cipó canta em mim. Porque a crítica que eu faço do nosso movimento sindical vem disso que a Fernanda diz. Que muitos trabalhadores não viram nossas conquistas e nós temos que mostrar aí para a porta de fábrica. Mas quando eu faço a crítica, o cipó canta em mim. E aí canta em mim, não é... É tipo como se fosse o capitão do mato me batendo. Porque é os nossos que me batem daí. E às vezes quando a gente faz uma crítica do governo, porque a minha crítica aqui, eu não estou criticando o governo. Eu estou fazendo uma constatação de que o governo tem que tratar diferente. O nosso governo ele tem um plano social para o povo brasileiro. O nosso presidente diz que o nosso povo brasileiro tem que tomar café
De manhã, almoçar, tomar café da tarde e jantar. Por incrível que pareça, deputado, muitos trabalhadores nossos da JBS não têm condição de chegar no supermercado e comprar o produto que ele produz. Porque ele ganha muito pouco. Ele ganha muito pouco. Não tem condição de comprar. Então, acho que o momento aqui de São Paulo, deputado, é para a gente... e aí fica a responsabilidade do companheiro Josimar e do companheiro Arthur, que são a nossa confederação, a nível nacional, de nós não parar por aqui. Nós temos que seguir essa luta. E ir para a Porta de Fábrica e pegar essa pesquisa do Diese e mostrar para o trabalhador quem é que faz essa marca crescer, quem é que dá condições do Joésil andar de jatinho, quem é que dá condições do filho do Joésil ter iate e não pagar imposto. Porque se eu comprar o meu carrinho, eu tenho que pagar IPVA. Então, nós também, na fala do companheiro que saiu ali, mas pegando o que o Ministério do Trabalho diz aqui, nós temos um movimento sindical, tem que acordar, gente. O trabalhador depende de nós. E se ele quiser que nos reconheçam como detentores deles e de defesa deles, eles têm que conhecer nossa história. E para isso nós temos que criar o diálogo com eles. E temos que ocupar esses espaços, deputada. Né? E aqui a minha fala é para a comunidade de São Paulo hoje. E a gente vai levar, já tem essa questão de levar junto com as duas confederações a nível de Brasil e nos outros estados que estão dispostos a fazer. Nós já temos no Rio Grande do Sul e temos já com relação a Santa Catarina. E os demais estados eu sei que vão encampar isso. E aí o sindicalista tem que parar de olhar para o cofre. Tem que parar de dizer que quando o sindicalista sai para viajar ou para defender alguma bandeira dos trabalhadores, que isso é gasto. Isso não é gasto. Isso é investimento. Isso é investimento na luta em defesa dos trabalhadores. Porque o trabalhador, quando contribui com nós, ele quer ter o retorno. E o retorno é nós fazer a luta em defesa deles. Então, deputada, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né, de falar. E eu peço também aqui que saia daqui, dessa audiência pública, uma moção de apoio. Saia uma moção de apoio ao projeto do fim da escala 6x1 e uma moção de repúdio ao PL que o Josimar falou aqui, que saia duas moções, um de apoio ao fim da escala 6x1 e uma moção de repúdio ao PL que o Josimar falou aqui. Muito bem. Vou dar mais um dado aqui, deputado, desculpe se eu passar dos 15 minutos, mas é que é importante. Não, é importante. O pessoal já me conhece das minhas lutas. Esse setor de proteína animal, ele está dentro dos 17 setores que ganharam a isenção fiscal do nosso governo federal. Qual é a contrapartida que o governo federal discutiu com nós? O governo teria que sentar com nós e dizer qual é a demanda de vocês para me dar isenção fiscal para o setor de proteína, que nós ia dizer o que era. Eles tiveram? Eles têm isenção de 20% no pago INSS. Eles têm muita isenção, deputada. Entendeu? E aí, a gente pega essa JBS, como já foi dito aqui pelo companheiro Modelski, que ela saiu a Brasil afora, comprando marcas e fechando unidade. E se nós for fazer uma pesquisa, deputada, eles procuram fazer unidade e comprar unidade em cidades pequenas. Porque daí eles dominam a classe política, dominam o comércio, porque daí eles fazem o belo discurso que estão gerando emprego. Gerar emprego com que custo? Com a saúde do povo. E depois quem paga essa conta é o governo federal, porque todo mundo vai se encostar ou pegar uma aposentadoria provisória no INSS. Então, o nosso intuito aqui é para que a gente consiga tocar o coração da família Batista, que ele se torne mais humano, e venham sentar com nós na mesa e discutir a pauta dos trabalhadores. O trabalhador, deputada, o trabalhador tem que deixar de ser número. Foi falado aqui pelo companheiro Josimar, tem leis que ressalvam o direito do frango antes de ir para o abate, do suíno antes de ir para o abate e do boi. Porque mesmo o boi e o suíno, o frango não é assim, mas o boi e o suíno, quando eles chegam, deputada, na porta dos frigoríficos, eles não param de gritar, tanto o boi como o suíno. Por quê? Porque eles sabem que tem leis que dão o direito de ele ser morto. Só dá ressalva o direito da vida dele até chegar no corredor de abate do frigorífico. E eles gritam muito. Tanto o suíno como o boi. Ele sabe que vai morrer.
Nós não temos leis que nos prevertem o nosso direito, e nós não temos direito nem de gritar, de reclamar, porque a classe trabalhadora é oprimida pelo patrão. Então, obrigado pela oportunidade, e não desistimos dessa luta. Muito obrigada, Paulo.